Se você entrou na sua casa esses dias e sentiu que algo não estava certo, mesmo sem saber explicar, essa oração é para você, porque tem uma diferença entre uma casa e um ambiente em paz. E às vezes, tudo parece normal por fora, mas por dentro, a mente não desacelera, o coração não descansa e o ambiente parece carregado. Você deita e não relaxa, acorda e já está cansado, anda pela casa e sente que algo está fora do lugar. E o mais difícil é isso: ninguém vê, só você sente. E talvez você tenha tentado ignorar, dizendo que era só cansaço, só estresse, mas no fundo, você sabe que tem algo ali. E deixa eu te dizer algo com clareza: nem todo peso dentro de uma casa é físico. Alguns precisam ser tratados espiritualmente. E hoje, você não chegou aqui por acaso. E talvez isso tenha ficado ainda mais claro agora, porque o mês está começando. E ao invés de você sentir leveza, já sente peso. Antes mesmo do dia começar direito, a mente já está cheia. Pensamentos indo e voltando. Coisas que você precisa resolver. Situações que você não sabe como lidar. E o pior é aquela sensação de que você está carregando tudo sozinho. Responsabilidades acumulando. Decisões que não podem esperar. Preocupações que não dão pausa. E mesmo quando você tenta parar um pouco, não consegue desligar, você até tenta descansar, mas por dentro continua acelerado. E isso começa a refletir no ambiente. Porque a casa deveria ser refúgio, mas às vezes ela absorve tudo isso. As conversas ficam mais tensas, o silêncio fica mais pesado, o clima muda, sem ninguém entender exatamente por quê. E você segue tentando manter tudo funcionando, tentando ser forte, tentando dar conta, tentando não demonstrar o quanto isso está te afetando. Mas no fundo, o coração está pedindo algo simples: alívio. Não só solução, não só resposta, mas um momento de paz de verdade. Um respiro, um lugar onde a mente desacelera e a alma finalmente consegue descansar. E talvez seja exatamente por isso que você está aqui agora. Não foi só um clique, foi um ponto de encontro, porque hoje nós não vamos começar essa semana no automático. Não vamos começar no cansaço, nem na pressão, nem na preocupação. Hoje nós vamos começar com algo diferente: presença. E antes de qualquer palavra mais profunda, antes de qualquer pedido, existe algo importante que precisa acontecer primeiro. Porque não dá para receber com o coração acelerado. Então, desacelera comigo por um instante, só por alguns segundos, porque o que vem agora vai começar a mudar o ambiente, de dentro para fora. Agora, não tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Se puder, só por alguns segundos, para. Respira fundo, devagar, solta o ar com calma e deixa o corpo acompanhar esse ritmo. Porque você não precisa carregar tudo agora. Você não precisa resolver tudo nesse momento. Esse não é um espaço de pressão, é um espaço de presença. E talvez isso seja exatamente o que estava faltando. Um momento em que você não precisa provar nada, nem controlar nada, nem sustentar tudo sozinho. Só estar. Porque antes de Deus mudar circunstâncias, Ele toca o interior. Antes de alinhar o que está fora, Ele começa por dentro. E é por isso que esse momento é importante. Porque não é só sobre ouvir uma oração. É sobre permitir que algo comece a se ajustar dentro de você. Sem esforço, sem resistência, só permitindo. Talvez você já comece a perceber algo diferente agora. Uma leve desaceleração, um pequeno alívio, uma sensação de que, por alguns instantes, tudo está menos pesado. E isso não é coincidência, é resposta. Porque quando você desacelera, você cria espaço. E quando existe espaço, a presença de Deus começa a preencher. Não de forma forçada, mas de forma real.
sutil, mas profunda. E isso não para em você, porque aquilo que começa dentro alcança o ambiente. Aquilo que Deus toca no seu interior começa a refletir ao seu redor. E é exatamente por isso que a sua casa também faz parte desse momento. Porque não é só você que precisa de paz, o ambiente onde você vive também precisa. E talvez o que você sentiu esses dias não era só emocional. Era o ambiente pedindo alinhamento, era o espaço pedindo presença. E é isso que começa a acontecer agora, de forma simples, mas real. Então continua. Não se desconecta, porque o próximo passo não é só sentir, é entender algo que muda tudo. A sua casa não é apenas um lugar físico, não é só paredes, móveis, rotina. Ela carrega o que acontece dentro dela. Carrega palavras, carrega emoções, carrega momentos, carrega aquilo que foi dito e também aquilo que ficou guardado. Porque todo ambiente absorve conversas mais pesadas, absorve dias difíceis, absorve tensões que não foram resolvidas. E com o tempo, isso começa a se acumular de uma forma que não é visível, mas é sentida. É por isso que existem dias em que você entra na sua própria casa e não sente leveza, não sente descanso, sente algo diferente, como se o ambiente estivesse carregado. E muita gente tenta resolver isso só no natural. Organiza a casa, arruma as coisas, muda a rotina. Mas existe algo que vai além disso, porque quando o ambiente está desalinhado espiritualmente, não é só organização que resolve, é presença. É quando Deus entra naquele lugar e começa a reorganizar o que ninguém vê. É quando a paz volta a ocupar o espaço. É quando aquilo que estava pesado começa a perder força. E talvez seja isso que estava faltando. Não mais esforço, não mais tentativa de controlar tudo, mas permitir que a presença certa entre. Porque existe uma diferença muito grande entre morar em um lugar e viver em um ambiente de paz. E isso não acontece por acaso. Acontece quando Deus é convidado, não só em palavras, mas com intenção, com abertura real. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora, sem pressa, sem formalidade, mas com algo que muda tudo. Decisão. A decisão de abrir, a decisão de permitir, a decisão de dizer: Senhor, pode entrar. E quando isso acontece, o ambiente começa a responder, de forma silenciosa, mas real. Então, antes de qualquer palavra mais profunda, antes da oração tomar forma, existe algo simples, mas poderoso, que precisa acontecer primeiro. Porque Deus não invade, Ele entra quando é recebido. E agora, esse convite começa. Então, sem pressa, faz isso de forma simples. Não precisa de palavras perfeitas, não precisa saber orar certo, só precisa ser verdadeiro, porque Deus não responde performance. Ele responde abertura. Agora, por um instante, volta a sua atenção para dentro. E se puder, com uma intenção clara, diz aí no seu coração: Espírito Santo, pode entrar. Sem esforço, sem tentar sentir algo imediato. Só abre. Porque esse é o ponto que muda tudo. Não é quando você entende tudo, é quando você permite, porque o Espírito Santo não força a entrada. Ele não invade ambientes, ele entra onde é recebido. E talvez o que faltava na sua casa não era mais controle, não era mais tentativa de resolver tudo sozinho. Era exatamente isso, um convite real. Agora percebe algo importante. Você não está apenas ouvindo uma oração. Você está participando de um momento espiritual. E quando existe intenção, o ambiente responde. Talvez de forma sutil, mas real. Uma leveza começando a surgir, um silêncio diferente. Uma sensação de que algo está se ajustando. E isso não precisa ser intenso para ser verdadeiro. Deus trabalha também no invisível, no detalhe, no que ninguém vê, mas você sente.
E é a partir desse convite que a oração começa a ganhar profundidade. Porque agora não é mais só um pedido, é uma abertura. Não é mais só palavras, é presença sendo recebida. E isso muda a forma como tudo acontece a partir daqui. Porque quando Deus entra, Ele não fica na superfície. Ele percorre, Ele toca, Ele alcança lugares que você nem percebe. E é exatamente isso que vai começar agora. Não só em você, mas dentro da sua casa. Cada ambiente, cada espaço, cada detalhe. Então continua, permanece. Porque o próximo passo não é apenas convidar, é permitir que ele entre de verdade e comece a se mover. Feche seus olhos. Espírito Santo, neste momento, nós abrimos, não só palavras, mas o ambiente, não só o coração, mas este lar, e com simplicidade, sem esforço, nós te convidamos. Entra neste lugar agora, assim como ele está, sem ajustes prévios, sem necessidade de perfeição. Entra na realidade que existe aqui, porque está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. E agora nós ouvimos e nós abrimos. Então entra, Espírito Santo, entra pela porta principal desta casa, mas não para ali. Caminha, percorre cada ambiente, vai além do que os olhos veem, alcança o que está escondido. Se houver peso neste lugar, remove agora. Se houver inquietação, traz calma. Se houver tensão, dissolve. Se houver tristeza silenciosa, traz consolo. Se houver medo, estabelece segurança. Espírito Santo, passa por este ambiente de forma real, não como ideia, mas como presença. Toca aquilo que ninguém percebe, mas que influencia tudo. Alinha o que estava fora do lugar. Ajusta o que estava desorganizado por dentro. E começa agora uma mudança silenciosa, mas profunda. Que toda sensação de desconforto, toda a atmosfera pesada, tudo aquilo que não vinha de paz, comece a perder força neste momento. Porque este lugar não está mais fechado. Este ambiente foi aberto. E onde há abertura, há acesso. E onde há acesso, há movimento. Então continua, Espírito Santo. Não apenas entra, permanece. Permanece neste lugar. Permanece neste ambiente. Permanece nesta casa. E começa a estabelecer algo novo aqui. Algo que não depende do que se vê, mas do que se sente. Uma nova atmosfera. Uma nova leveza. Uma nova base. Porque a partir de agora, este não é apenas um espaço comum, é um ambiente que começou a ser visitado. E agora que a presença entrou, nós não deixamos isso superficial. Nós consagramos intencionalmente. Espírito Santo, nós entregamos este lar completamente a Ti. Não em partes, não só em momentos, mas por inteiro. Cada espaço, cada detalhe, cada ambiente, começando pela sala, lugar de convivência, onde acontecem conversas, onde palavras são liberadas, onde decisões são tomadas. Que este ambiente seja marcado por paz. Que toda palavra dita aqui carregue equilíbrio, respeito, sabedoria. Se houve discussões neste lugar, se houve palavras que feriram, que tudo isso perca força agora. E que a partir de hoje, este espaço seja leve, seja um lugar de união. Agora os quartos, lugares de descanso, onde o corpo para, mas muitas vezes a mente continua. Espírito Santo, visita esses espaços agora. Se houve noites mal dormidas, insônia, pensamentos que não param, traz descanso. Que o sono volte a ser profundo, que a mente desacelere, que o coração encontre paz, que ao deitar haja tranquilidade e ao acordar haja leveza. Agora a cozinha, lugar de sustento, de provisão. Espírito Santo, alcança este ambiente, que nunca falte o necessário, que haja cuidado, que haja provisão constante, que toda sensação de escassez comece a perder força e que este lar
experimente suprimento de forma contínua. Agora as portas e janelas, os acessos deste lar, Espírito Santo, guarda cada entrada, tudo o que entra, tudo o que tenta acessar este ambiente, que nada que não venha de ti encontre espaço, que este lugar seja protegido, que haja cobertura, que haja segurança espiritual estabelecida. E agora, não apenas um cômodo, mas a casa inteira, cada parede, cada canto, cada espaço que carrega história. Espírito Santo, nós consagramos tudo, tudo o que foi vivido aqui, tudo o que foi sentido aqui, tudo o que ficou marcado neste ambiente. Nós entregamos e declaramos: este lugar pertence a Deus. E quando um ambiente é entregue, ele deixa de ser comum. Ele passa a ser guardado, passa a ser cuidado, passa a responder à presença. E isso não acontece de forma barulhenta. Acontece de forma profunda, silenciosa, mas real. E enquanto essa consagração acontece, algo começa a se ajustar ainda mais. Porque agora não é só presença que entrou, é território que foi entregue. E isso abre espaço para o próximo movimento. Porque quando um ambiente é consagrado, tudo aquilo que não está alinhado precisa sair. Porque quando a presença entra e o ambiente é entregue, aquilo que não pertence não consegue permanecer. E talvez, sem perceber, esse lugar tenha acumulado coisas ao longo do tempo, não visíveis, mas reais. Palavras ditas em momentos de tensão, silêncios carregados de mágoa, pensamentos repetidos que foram ficando no ambiente, dias difíceis que deixaram marcas. E tudo isso vai se acumulando. Não de forma que os olhos veem, mas de forma que o coração sente. Por isso, Espírito Santo, neste momento, nós não apenas convidamos, nós permitimos limpeza. Vai além do superficial, alcança o invisível. Se houve palavras que trouxeram peso para este ambiente, que agora percam força. Se houve emoções negativas que ficaram presas neste lugar, que sejam liberadas. Se houve qualquer tipo de carga que não veio de paz, que seja removida. Agora, de forma simples, de forma real, sem resistência. Espírito Santo, passa por este lar como quem organiza aquilo que ninguém conseguiu organizar. Remove o que estava fora do lugar. Leva embora o que não precisa mais permanecer. Dissolve aquilo que estava pesado e traz leveza. Onde havia tensão, traz calma. Onde havia inquietação, traz descanso. Onde havia confusão, traz clareza. E não precisa ser algo visível para ser verdadeiro, porque muitas das mudanças mais profundas acontecem no silêncio, sem barulho, sem anúncio, mas com efeito real. E enquanto isso acontece, talvez você já comece a perceber uma sensação diferente, um ambiente mais leve, uma respiração mais tranquila, um silêncio que agora não pesa, acolhe. E isso não é impressão, é resposta. Porque onde a presença de Deus entra, o peso perde espaço. Onde Ele permanece, o ambiente se reorganiza. E agora, com aquilo que precisava sair já sendo removido, existe espaço para algo novo se estabelecer. Não apenas momentâneo, mas contínuo. Porque o próximo passo não é só limpar, é guardar. Porque depois que um ambiente é limpo, ele precisa ser guardado. Não apenas por um momento, mas de forma contínua. E é exatamente isso que começa a acontecer agora. Espírito Santo, nós não queremos apenas sentir algo passageiro. Nós queremos estabelecer, firmar, selar este lugar. Que esta casa não seja apenas um espaço visitado, mas um ambiente protegido, coberto, guardado. E nós declaramos isso com fé, com base naquilo que já foi prometido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E agora,
Este lar se torna esse lugar. Um lugar de descanso, um lugar de proteção, um lugar onde a presença de Deus não apenas passa, permanece. Que tudo aquilo que tentar trazer perturbação não encontre acesso. Que tudo aquilo que não vem de paz não encontre espaço. Que qualquer tentativa de desestabilizar este ambiente perca força antes mesmo de chegar, porque este não é mais um ambiente comum. Este lugar foi entregue, foi alinhado e agora está sendo guardado. Espírito Santo, coloca uma cobertura sobre este lar, uma proteção que não depende do que vemos, mas do que é estabelecido no espiritual. Que ao sair desta casa haja livramento e ao voltar haja paz. Que quem entra aqui sinta leveza. Que quem permanece aqui experimente descanso. Que este ambiente responda à tua presença todos os dias, não só hoje, não só neste momento, mas continuamente. E nós declaramos: nenhuma atmosfera contrária permanece aqui, nenhuma influência negativa se estabelece aqui, nenhuma inquietação domina este lugar. Porque este lar agora está firmado, guardado, protegido. E quando Deus guarda, não é instável, é seguro, é constante, é real. E agora, com o ambiente protegido, nós ampliamos esse cuidado, porque não é só a casa que precisa ser alcançada, são as pessoas dentro dela. Porque uma casa não é feita só de espaços, é feita de pessoas, histórias diferentes, corações diferentes, momentos diferentes, e cada um carrega algo. Alguns demonstram, outros guardam, alguns falam, outros silenciam, mas todos precisam de cuidado. Então, Espírito Santo, nós colocamos diante de Ti cada pessoa que faz parte deste lar, aqueles que estão presentes e também aqueles que estão distantes, aqueles que parecem fortes e aqueles que estão fragilizados por dentro. Visita cada um, sem exceção. Alcança quem mais precisa agora, aquele que está cansado, que está sobrecarregado, que tem segurado coisas em silêncio. Toca essa pessoa, leva alívio, traz força, restaura o interior. Espírito Santo, entra também nos relacionamentos dentro desta casa, porque existem palavras que ficaram e feriram. Existem situações que desgastaram e criaram distância. Mas neste momento, nós pedimos restauração. Onde houve tensão, traz reconciliação. Onde houve frieza, traz proximidade. Onde houve falhas, traz cura. Que o amor volte a fluir de forma leve. Que o respeito volte a ocupar espaço. Que a comunicação seja mais saudável, mais tranquila, mais verdadeira, sem peso, sem dureza. Espírito Santo, alinha também a mente de cada um. Remove a ansiedade, diminui os pensamentos acelerados, traz equilíbrio emocional, traz clareza, traz paz. Que cada pessoa neste lar comece a perceber essa diferença, ainda hoje. Não apenas como ideia, mas como experiência. Que haja leveza nas conversas, que haja calma nas decisões, que haja harmonia no ambiente e que esta família seja fortalecida, não pela ausência de problemas, mas pela presença de Deus. Porque quando Deus está no centro, até aquilo que não está perfeito começa a se alinhar. E isso nos leva a algo ainda mais importante. Porque não é só sobre o agora, é sobre o que vem a partir daqui. Porque tudo o que começou aqui não fica preso neste momento. Ele continua, ele se estende, ele acompanha você nos próximos dias. Então, Espírito Santo, nós colocamos diante de Ti esta semana que está começando. Antes mesmo que ela se desenrole, nós entregamos cada dia, cada compromisso, a cada decisão que ainda vai acontecer. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, cada momento que ainda nem chegou, já está sendo colocado nas Tuas mãos. Vai à frente, Senhor. Antes de qualquer situação, já esteja presente. Antes de qualquer decisão, já traga direção. Antes de qualquer dificuldade,
já prepare o caminho. Se houver desafios, traz força. Se houver dúvidas, traz clareza. Se houver momentos de pressão, traz equilíbrio. Que nada pegue de surpresa além do que já está sob o teu controle. Que nada saia do alinhamento da tua vontade. E mesmo naquilo que não for entendido, que haja paz. Porque quando a semana começa com presença, ela não depende só das circunstâncias. Ela passa a ser conduzida. Espírito Santo, marca estes dias com algo diferente. Que esta não seja apenas mais uma semana. Que seja uma semana de livramentos que ninguém viu, de caminhos que se abriram sem explicação, de respostas que chegaram no tempo certo, que haja provisão, que haja cuidado, que haja direção em cada passo e mesmo nas pequenas coisas, que a tua presença seja percebida, porque quando Deus está à frente, o caminho pode até ter desafios, mas nunca estará desprotegido. E agora, com tudo sendo entregue, existe algo que fortalece ainda mais esse momento. Porque aquilo que você declara, você estabelece. E é isso que vamos fazer agora. Agora, não fica só ouvindo, participa. Mesmo que seja em silêncio, declara. Porque quando você declara com fé, você fortalece aquilo que está sendo estabelecido. Então, se puder, repete comigo, devagar, com intenção. Eu declaro que a minha casa pertence a Deus. Não é apenas um lugar onde eu moro. É um ambiente onde Deus habita. Eu declaro que este lar está protegido, debaixo da presença, debaixo do cuidado, debaixo da cobertura de Deus. Eu declaro que o Espírito Santo está neste ambiente, não de forma passageira, mas contínua, presente em cada detalhe. Eu declaro que nada de mal encontra espaço aqui. Nenhuma atmosfera pesada permanece, nenhuma inquietação domina, nenhuma confusão se estabelece. Eu declaro que a paz governa este lar. Nas conversas, nas decisões, no silêncio, a paz permanece. Eu declaro que a minha família está guardada, protegida, alcançada, sustentada por Deus. Eu declaro que esta semana já está nas mãos do Senhor. Cada dia, cada passo, cada detalhe está sendo conduzido. Eu declaro que Deus já está à frente, abrindo caminhos, ajustando situações, organizando aquilo que eu ainda não vejo. Tuele, e mesmo que agora nem tudo esteja claro, nem tudo esteja resolvido, nem tudo esteja como você gostaria. Declara isso. Eu confio. Eu confio que Deus está agindo. Eu confio que Ele está presente. Eu confio que o que começou aqui vai continuar. Agora respira fundo e percebe. Porque quando você declara, algo se firma, algo se alinha, algo se sustenta. E isso não depende do que você sente no momento. Depende do que você decidiu. E a partir dessa decisão, algo começa a permanecer. Não só como um instante, mas como atmosfera contínua. Agora, não precisa fazer nada. Só percebe. O ambiente não está igual ao início. Talvez não de forma intensa, mas diferente. Mais leve, mais silencioso. De um jeito bom, menos carregado. E isso é importante, porque quando a presença de Deus entra, ela não vem para causar um impacto momentâneo, ela vem para permanecer, e é isso que começa a acontecer agora. Não é só um momento de oração que passou, é uma atmosfera que foi estabelecida, uma base diferente, um tipo de paz que não depende do que está acontecendo do lado de fora. Talvez ainda existam coisas para resolver. Talvez ainda existam desafios, mas algo dentro do ambiente e dentro de você já não responde da mesma forma. Porque a presença muda a forma como tudo é sentido. O que antes pesava de agora não tem a mesma força. O que antes inquietava, agora encontra espaço para desacelerar. E isso começa a se refletir no dia a dia, na forma como você entra na sua casa, na forma como você fala, na forma como você reage. Porque um ambiente onde Deus permanece não é só um lugar,
é uma experiência contínua. E com o tempo, isso se torna perceptível. Quem entra, sente, mesmo sem entender, mesmo sem explicação. Porque existe algo diferente, algo alinhado, algo em paz. E é isso que começa a ser construído aqui, não baseado em emoção, mas em presença real. E agora, antes de encerrarmos, existe algo importante que você precisa entender. Se isso foi só um momento, ou se algo realmente aconteceu, e eu quero te dizer com clareza, não foi só um momento. Porque quando você abre espaço de verdade, Deus responde. Nem sempre com algo visível imediatamente, mas com algo real. E o primeiro lugar onde isso aparece é dentro. É aquela sensação de que algo se acalmou, de que a mente desacelerou um pouco, de que o ambiente já não está igual. E isso não é emocional, é espiritual, porque Deus não precisa fazer barulho para agir. Ele começa no silêncio, no detalhe, no interior, e a partir disso, tudo começa a se alinhar. Talvez não tudo ao mesmo tempo, mas passo a passo, e isso é importante, porque muita gente perde o que Deus começou, voltando para o mesmo padrão de antes, voltando para a pressa, voltando para o medo, voltando para o pensamento de que nada mudou. Mas você não precisa voltar. Você pode permanecer, mesmo que seja simples, mesmo que seja aos poucos, mas permanecendo naquilo que foi estabelecido aqui. Porque quando você permanece, isso cresce, se fortalece, se torna parte da sua rotina e deixa de ser um momento isolado para se tornar um novo padrão. Um ambiente mais leve, uma casa mais tranquila, uma mente mais alinhada. E isso não vem do esforço, vem da presença. Então guarda isso, não deixa esse momento se perder, porque o que começou aqui não termina aqui, ele continua. E agora, antes de encerrar, existe um último passo importante. Se esse momento falou com você, não deixa isso passar em silêncio. Faz algo simples agora, mas significativo. Escreve aqui nos comentários: Espírito Santo, minha casa está aberta. Não é só uma frase, é uma decisão. É você reforçando aquilo que começou aqui. E quando você expressa, você fortalece. E ao fazer isso, você também alcança outras pessoas. Porque alguém pode ler o seu comentário e perceber que não está sozinho. Se você conhece alguém que precisa de paz dentro de casa, compartilha esse vídeo. Às vezes, tudo o que um ambiente precisa é de um momento como esse. E se você quer continuar fortalecendo a sua fé, se inscreve no canal. Aqui nós caminhamos juntos. Aqui nós criamos momentos como esse, onde a presença de Deus não é apenas falada, é sentida. Ativa o sininho para não perder as próximas orações. E deixa o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais lares, em mais famílias, em mais pessoas que precisam exatamente disso hoje. Agora recebe essa palavra final sobre a sua casa. Que a paz de Deus permaneça neste ambiente. Que a presença do Espírito Santo continue fluindo de forma constante. Que cada espaço deste lar seja marcado por leveza. Que cada pessoa que vive aqui experimente descanso. Que toda inquietação perca força. Que toda tensão seja dissolvida. Que toda atmosfera pesada não encontre mais lugar. Que ao entrar nesta casa, haja paz. E ao permanecer nela, haja tranquilidade. Eu declaro que esta semana será guardada. Que cada dia será conduzido por Deus. Que haverá livramentos que você nem perceberá. Que portas certas vão se abrir. E que aquilo que não vem de Deus não permanecerá. A sua casa está protegida. A sua casa está alinhada. A sua casa está debaixo da presença. E a partir de hoje, você vai começar a perceber isso. Nos detalhes, no ambiente, na forma como tudo começa a responder diferente. Permaneça em paz. Permaneça firme e lembre-se, onde Deus habita,
O peso não permanece. Amém e amém. Até a próxima oração.